Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 9. Rumei junto de Neves para o Instituto de Renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. A caminho, reconfortava ouvindo o companheiro sereno, contente, acompanhava o restabelecimento de Dona Beatriz, nutrindo novas alegrias. Seu olhar brilhava povoado de sonhos e me contava as surpresas da filha recém-chegada ao plano superior. Afeições de outros tempos, familiares queridos, chegavam de longe para felicitá-la. Beatriz concluiu nobre tarefa, dentre as muitas empresas admiráveis cuja extensão é avaliável apenas na pátria dos espíritos. A tarefa de renovação íntima, obtida à custa de sacrifícios ignorados, as lágrimas vertidas em silêncio e as dores anônimas haviam ganhado paz e luz. Mulher desconhecida no mundo, aparentemente escrava de um marido e de um filho que não a valorizavam, atingiu realizações sublimes em si própria, juntando no íntimo riquezas inalienáveis para a imortalidade. De certo não retornou elevada à glória angélica, mas tanto quanto era possível, na condição em que renasceu, voltou triunfante. Ou seja, dentro do que foi proposto, ela conseguiu êxito. Não se elevou a níveis superiores, mas teve mais acertos do que erros. Também me alegrava com as impressões que ouvia e, de propósito, fiz quanto pude para não ser inquirido sobre os torres. A meu ver, ainda estavam por aproveitar os merecimentos da missionária de abnegação que os serviu. Receava embaçar o espelho de otimismo em que as esperanças do amigo se retratavam. Neves, talvez pelas mesmas razões, nada me perguntou em torno do genro e do neto que, sem a guardiã maternal, se viam agora entregues a si mesmos. Fomos defrontados pelo instituto que demandávamos, o Almas Irmãs. Assim chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual após a desencarnação, exibia plano extenso de construções. Conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 quilômetros quadrados de edifícios e ruas, parques e jardins. Autêntica cidade por si. Então, Almas Irmãs era uma cidade de 4 quilômetros quadrados, mais ou menos aos moldes de nosso lar, né? Jardins, ruas, edifícios. Das alamedas em verde repousante, flores feridas pelo vento pareciam acenos de boas-vindas. Rostos sorridentes nos saudavam, misturados com os semblantes circunspectos que nos lançavam olhares de simpatia. Todas as idades aí se expressavam nos companheiros de ambos os sexos, com os quais encontrávamos satisfeitos. Bloco de casario sugeria universidades reunidas, assim como em nosso lar, né? Ali tinha o pavilhão das universidades. Na verdade, conforme dito anteriormente, o Alma Irmãs é uma instituição que pertence à jurisdição do Ministério de Regeneração de nosso lar. Continuando, né? Mas, longe de encontrar representantes da psicopatia ligada às perturbações sexuais, as que nos acolhiam afetuosas eram criaturas de aparência sadia. Neves, que ali surgiu dias antes, interpelado por minha curiosidade, esclareceu que a agremiação possuía vastas dependências reservadas a enfermos. Entretanto, que eu modificasse qualquer conceituação prévia com respeito à obra ali desenvolvida, porque os verdadeiros alienados, em consequência das alucinações emotivas trazidas da Terra, permaneciam reclusos em manicômios sob tratamento indicado, sempre que separados das falanges dementadas nas regiões tenebrosas.
O que ele está dizendo é que ele não encontraria aqueles que estavam com problemas mais sérios, porque eles estavam em tratamento em manicômios. Acrescentou que muitos daqueles que nos cumprimentavam tranquilos remanesciam de tragédias passionais intensamente vividas no mundo, mas revelavam-se agora pacificados e lúcidos, como as próprias personalidades humanas depois de reprimir as crises de insânia quando se rendem ao desequilíbrio mental. No entanto, as elucidações se interromperam de repente, porque atingimos o ponto em que nos cabia tomar contato com Félix, antecipadamente avisado quanto à nossa presença. Mas o instrutor nos prevenia da impossibilidade de nos abraçar de imediato. Mais tarde, nos aguardaria na própria residência. Entretanto, nos comovia com grata surpresa. Belino Andrade, amigo que eu não via há precisamente 10 anos e com quem convivi intimamente em outras atividades, ali se achava a fim de nos iniciar no conhecimento da casa. Nos abraçou fraternal e, como que retomando os esclarecimentos que Neves empreendeu, começou dizendo que pisávamos num hospital-escola de suma importância para os candidatos à reencarnação. Os internados ou estudantes vinham, em maioria, de instâncias purgatoriais após aliviarem as consequências mais imediatas dos vícios e paixões aviltantes, por eles acalentados no plano físico. Rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção nas paragens de angústia expiatória em que se demoravam, e somente depois de julgados dignos entravam naquele pouso de refazimento para estações mais ou menos longas de estudo e meditação, pesquisando as causas e observando os efeitos das quedas de natureza afetiva em que se haviam precipitado. Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, Belino prosseguia informando que todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram, e, tanto quanto possível, nas equipes consanguíneas que impuseram seus prejuízos ou que sofreram os seus danos. Então, aqueles que já estavam em condições estavam fazendo cursos e se preparando para a reencarnação, uma vez que a Terra é um planeta de provas e expiações. Eles estavam se preparando para vir fazer essas provas. No Almas Irmãs, obtinham a láurea do conhecimento. Na Terra, voltam a aplicá-lo. Através das dificuldades e tentações da faina material que nos comprovam a assimilação das virtudes adquiridas, apresentando-nos praças graciosas ou apreciando aspectos da paisagem, Belino comparou as finalidades do educandário aos centros de cultura superior existentes no mundo que conferem títulos acadêmicos para o exercício de funções determinadas dentro da especialização profissional e confrontou a arena terrestre com a esfera da prática, em que os alunos diplomados são levados a experiências e aos encargos que fixam o seu mérito ou o demérito. Ali a mente se rearticulava, aprendia, refazia, restaurava, mas de modo geral, sempre no objetivo de retornar ao mundo, a fim de incorporar em si mesmo o valor das lições recebidas. Então, aqui são feitas as provas, né? Aqui é que se demonstra para si mesmo que aprendeu ou não. Como ele diz, mérito ou demérito. Se aprendeu, retorna para lá ou vai aprender em planos mais superiores àquele. Se não aprendeu, ou seja, se cometer erros novamente, retornará a níveis compatíveis à sua necessidade de aprendizado. Então, não é retroação, é oportunidade de aprender.
Acrescentou que ao serem as reencarnações compulsórias por motivos prementes, as que não podem ser adiados, né? O problema do regresso requeria considerações específicas e preparações adequadas, razão pela qual muitos companheiros do Almas Irmãs se corporificavam na Terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com os seus próprios recursos genésicos os colegas afins. Ou seja, reencarnariam para receber os colegas afins como filhos, para ajudá-los em suas provas. Dali, do estabelecimento, esses colegas que se indicavam na posição de seus filhos para o futuro, os resguardavam e defendiam, até a ocasião em que lhes fosse possível mergulhar no berço terreno, constituindo-se dessa forma famílias inteiras em edificações e provas redentoras, que no fundo representavam espiritualmente o trabalho do Instituto entre os homens, como ocorre a múltiplas organizações congêneres e a numerosas associações consagradas à regeneração e ao progresso da alma nas esferas de ação espiritual que circundam a Terra. Ou seja, aqueles que seriam os filhos eram os mentores dos futuros pais, até que chegasse a hora do seu encarne, quando passariam a ser tutelados por eles, havendo assim uma inversão de ser mentor, vamos dizer assim, né? Agora os pais seriam os mentores dos filhos, porque os pais cuidam, ensinam, orientam. Aquele hospital-escola qualificava-se dessa maneira na condição de posto avançado da espiritualidade construtiva, sustentando o permanente contato com a vida humana. Cada individualidade reencarnada com vínculos no Almas Irmãs, ali se encontra convenientemente fichada com todo o histórico do que está realizando na reencarnação obtida, no qual se vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos. Balanço esse que é examinável a qualquer momento, para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrem na desincumbência das obrigações a que se empenharam e conforme o esforço espontâneo que revelem na construção do bem geral. Ou seja, temos um prontuário onde são anotados os nossos feitos. Já estou imaginando um Excel, planilhas com colunas de erros e acertos, com gráficos de evolução, né? Acho que é bem por aí. Perguntei a Belino se conhecia a média geral de aproveitamento na comunidade e ele informou que sim, acentuando que em 82 anos de existência, o Almas Irmãs se detinha habitualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas, apontava no coeficiente de cada 100 estudantes, 18 vitoriosos nos compromissos da reencarnação, 22 melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. André já nos falou sobre isso em Missionários da Luz, lembra? Os completistas, as dívidas agravadas. Quem não lembra, pega lá o livro, né, que ele explica todas essas possibilidades, né, que a gente tem em cada reencarnação. A minha nova pergunta sobre se os fracassos eram readmitidos
informou que ninguém na Terra consegue avaliar a expectativa, a ternura, o esforço e o sacrifício com que os amigos desencarnados torcem pelo triunfo ou pelo aprimoramento parcial dos afeiçoados em serviço no mundo. E nem imaginar a desolação que sacode o seu ânimo quando não logram abraçá-los de volta, mesmo ligeiramente renovados, para o suspirado convívio. Então, né? Quando a gente se sente sozinho, vamos lembrar do que André acabou de dizer aqui. Ou seja, todo esse pessoal que nos prepara para o reencarne, fica nos ajudando, fica torcendo pelo nosso êxito, fica triste, né, quando sentem o nosso fracasso. É só nos lembrarmos de Félix, no capítulo anterior, quando ele disse que estava tentando ajudar a família Nogueira há 50 anos. Noticiou que os companheiros em malogro positivo após a desencarnação passam automaticamente às zonas inferiores, onde, por vez, ainda se demoram por muito tempo em desequilíbrio ou devassidão, embora nunca percam o devotamento dos amigos ali domiciliados, que intercedem por eles junto às colônias dedicadas a outros tipos de assistência. Ou seja, não é retrocesso, é aquele que acha que aprendeu, só que não. Aqueles 34% que aumentaram sua dívida, então ele vai para onde? Vai aprender de outra maneira, para poder reencarnar em novas provas. E como ele disse, nunca deixam de ser auxiliados pelos amigos. Porém, sabia de casos pertinentes a vários rematriculados depois dessas refregas, desses malogros. Em compensação, exaltou os prêmios atribuídos aos vencedores, os aprendizes que se laureiam através do aproveitamento substancial dos recursos fornecidos pela organização. Aí se honram com admiráveis oportunidades de trabalho em instâncias superiores, conforme os desejos que expressem. Então, aqueles 18% que voltam vitoriosos podem escolher novos cursos para continuar sua evolução. Entretanto, atingimos comprido agregado de edifícios nos quais Andrade informou estarem localizados diversas atividades de instrução. Iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações e os professores pela simpatia. O sexo por tema central merecendo maior estima. Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam implementos do sexo com o interesse carinhoso de quem se enternece diante do colo maternal e com a atenção de quem agradece concessões divinas. Todos nos acolhiam, denotando cordialidade, sem que a nossa passagem alterasse sua aplicação. Mas é de salientar a emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. Então, sexo é energia da criação, energia do amor incondicional. Matérias professadas em regime de especialização, cada qual atendia em construção conveniente, sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penologia e outras denominações. Andrade disse que todas as disciplinas são frequentadas por grande quantidade de alunos e, tentando saber em quais delas se inscrevia o número mais extenso, soube que os assuntos de sexo e maternidade e sexo e penologia retinham proeminência franca. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam ao ajuste de lar na terra
e o segundo enfeixa enorme quantidade de espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de atribuírem a si próprios determinadas inibições para se corrigirem de hábitos deprimentes no curso de reencarnação a que se dirigem. Muitos chegam a deixar escritas nos arquivos da casa as sentenças que lavram contra si mesmos, antes de se envolverem nas provações que consideram necessárias ao aperfeiçoamento e felicidade que demandam. Então, o próprio reencarnante é quem julga o que é necessário para a prova reencarnatória para a sua evolução. As elucidações de Bellino se tornavam cada vez mais interessantes e refletia, da minha parte, na extensão das obras da cidade espiritual em que me achava há 15 anos, longe de conhecer todos os seus monumentos de benemerência e cultura, quando alcançamos a residência do diretor. Félix, em companhia do irmão Regis, que nos apresentou por substituto eventual dele, nos acolheu amavelmente. Então, todos temos que ter substitutos. Temos que capacitar pessoas que continuem o andamento do trabalho, caso a gente precise se ausentar. Ninguém é insubstituível. Félix, por exemplo, ficou algum tempo na terra cuidando da família Nogueira e o serviço em Almas Irmãs não podia parar pela sua ausência. Admirei-me. Não parecia o amigo que se apequenava no Rio para compartilhar o trabalho. Reverenciado e querido, ali era distinguido dignatário do conhecimento superior, a quem a administração de nosso lar delegou responsabilidades vultosas. Dirigente e comandante, pai e irmão. Então, essa cidade Almas Irmãs era uma extensão do nosso lar, né? Como a gente já falou. O ambiente do gabinete em que nos alojamos, afetuoso, vertia simplicidade sem negligência, conforto sem luxo. Por trás da poltrona singela de que se servia, salientava-se tela de proporções avantajadas, na qual a mão do pintor exímio gravou o retrato de nobre senhora em prece nas regiões inferiores. A venerável mulher elevava os braços para o céu plúmbeo, que filtrava reflexos de luz como se respondesse às preces, e em torno dela grupos de espíritos perturbados se lançavam ao solo, mudos entre consolados e estarrecidos. Registrando nosso assombro, Félix explicou que conservava naquela obra de arte a lembrança de magnânima servidora do Cristo, desconhecida entre os homens, consagrada no mundo espiritual ao socorro de corações mergulhados nas trevas. Visitava as furnas de expiações pungentes, às vezes sozinha e de outras acompanhada por equipes de colaboradores, amparando, reconfortando, adotava criminosos desencarnados por filhos da alma, gerava o ideal de sua regeneração, levantando-os e instruindo-os. De quando em quando, ele, Félix, ia vê-la no asilo maternal que ainda hoje a abnegada educadora sustenta nas regiões sombrias por farol de amor. Prosseguiu relatando que, nesse abrigo, permanecem frequentemente mais de 1000 hóspedes, sempre substituídos, uma vez que a benfeitora efetua o encaminhamento constante dos recolhidos a escolas beneméritas, com vistas à reencarnação na Terra ou a estágios de retificação em outras paragens. E informou dever a ela que nomeava de irmã Damiana o primeiro contato com a verdade 80 anos antes.
Então vamos lembrar que Almas Irmãs tem 82 anos e ele está dizendo que foi recolhido por ela há 80 anos e hoje é diretor dali. Isso nos prova o que Chico dizia, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o hoje e reescrever a nossa história. Guardava aquele retrato confeccionado a pedido dele próprio para não se esquecer nas horas de supremas decisões, nas responsabilidades e encargos de que foi investido, da lama em que um dia se afundou e de que se viu arrebatado por aquela missionária engrandecida no espaço a serviço dos infelizes. Porém, Neves imprimiu novo rumo à conversa, ressaltando a satisfação de que nos sentimos possuídos com a revista proveitosa nos órgãos de ensino que acabamos de realizar, e os apontamentos se voltaram para as questões do sexo que, no Almas Irmãs, assumiam aspectos inusitados. O irmão Regis explicou que também se surpreendeu a princípio com o respeito profundo ali dedicado aos estudantes do sexo, em vista da desconsideração com que autoridades políticas, religiosas e sociais terrestres habitualmente o menosprezam, ressalvadas as exceções. E sublinhou com humor que nós, os homens, somos contraditórios quando reencarnados, porque estamos sempre ávidos de consertar uma tomada em desajuste e queremos sonegar a Deus o direito de socorrer e reabilitar os seus filhos em desequilíbrio emotivo. Ou seja, nós nos preocupamos com as coisas materiais e sonegamos os socorros aos ignorantes. O anfitrião, explanando as ideias que nós, os presentes, debatíamos, historiou em síntese que na espiritualidade superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Então, espírito não é macho ou fêmea, espírito é energia. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, como ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com outras faculdades, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Quanto mais a criatura se eleva, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Então, quanto maior a energia, maior a nossa responsabilidade. Se a energia sexual é a maior energia que temos, maior é a responsabilidade pelo seu uso. Temos que cuidar para não dissipar essas energias por modismo. Não estamos falando de moral humana, porque ela é mutável. Estamos falando de energia. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo causa sistemas de compensação vibratória e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que provocou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Então, o relacionamento sexual é troca de energias e acarreta responsabilidade ao dano que causamos ao outro. As atitudes que o outro toma em consequência do que nós fizemos a ele é nossa responsabilidade. Lembra quando Nogueira falou para a filha, você não é suicida, eu sou criminoso. Todo desmando sexual danificando consciências reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio.
homem que abandone a companheira sem razão, ou a mulher que assim proceda, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certos ônus kármicos no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo. Tudo está sujeito à lei de ação e reação. Prenunciou que a Terra, a pouco e pouco, renovará princípios e conceitos, diretrizes e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. E realmente, nós estamos vendo a legislação se modificar. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porque, regendo esses marcos, um espírito imortal permanece com idade, às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar no presente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e femininas em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo o conceito de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, todos nós fomos homens, todos nós fomos mulheres várias vezes. Portanto, trazemos masculinidade e feminilidade dentro de nós. O problema são os parâmetros de normalidade estabelecidos aqui na Terra, que devem ser mudados. Neves, tendo formulado consultas sobre os homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio das lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Referiu-se ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retornar ao corpo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, acrescentando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se e nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. Ou seja, os delitos cometidos não têm nada a ver com a sexualidade, mas sim são responsabilidade daqueles que cometeram o delito. A homossexualidade faz parte da evolução, mas como em qualquer relação, deve-se tomar cuidado com a promiscuidade. O problema é acarretar dívidas com o mau uso da energia sexual, como já foi dito, ou seja, a advertência do mau uso da energia sexual vale para todos nós. Temos que ter muita responsabilidade com essa energia sagrada. À vista disso, destacou que nos foros da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas taxadas por anormais são consideradas tão carentes de proteção quanto as outras que desfrutam a existência garantida pelas regalias da normalidade, segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais, notando-se ainda que, em muitos casos,
Os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados por menos justificáveis perante as acomodações e preferências que usufruam no clima estável da maioria. Ou seja, aquele que é considerado anormal pela sociedade vai ter sua responsabilidade minimizada porque ele sofreu preconceitos, perseguições, às vezes foi induzido a cometer suicídio ou outros agravantes pela incompreensão daqueles que são considerados normais, e estes serão responsabilizados pelo sofrimento causado ao outro. Voltamos à fala do pai de Marita. Você não é suicida, eu sou criminoso. E a ligeira pergunta que arrisquei sobre preconceitos e preceitos vigentes na terra, no que se refere ao assunto, Félix ponderou respeitoso que os homens não podem efetivamente alterar de repente as leis morais em que se regem, sob pena de precipitar a humanidade na dissolução, entendendo-se que os espíritos ainda ignorantes ou animalizados, por enquanto em maioria no seio de todas as nações terrestres, estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassidão. Então, as leis de Deus estão dentro de nós e aos poucos a lei dos homens vai se modificando. Devemos lembrar a advertência: nem tudo eu posso. Quer dizer, nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Precisamos ter discernimento, porque, como ele disse, corremos o risco de partir para a criminalidade e devassidão. Precisamos agir conforme a nossa evolução. No entanto, em condições normais, em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem, sofrendo particularidades anômalas, porque a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física, quanto não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sobre o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. A conversa era fascinante, mas um companheiro de serviço veio avisar que Dona Beatriz se achava pronta a nos receber. Demandamos o interior. O chefe nos apresentou duas senhoras que partilhavam seu refúgio doméstico, Sara e Priscila, que haviam sido suas irmãs consanguíneas na terra, ambas de cativante simpatia na doçura de trato. Félix notificou que, a princípio, ali morava junto de colaboradores afeiçoados. No entanto, nos últimos anos, conseguiu que as duas manas, servindo em outros setores, se transferissem para o Almas Irmãs, a fim de trabalharem juntos, preparando o futuro. Remanesciam os três de família, cujos membros, em quase todo o conjunto, se achavam novamente domiciliados em esfera física, e, aparteando, Sara brincou, garantindo que não se demoraria a tomar o mesmo rumo. Ou seja, quase todos estavam em reencarnados e ela também ia se reencarnar, né? Parando de trecho a trecho para conhecer minúcias do extenso átrio que atravessávamos, fiquei sabendo que o Instituto sustenta zonas residenciais, além dos edifícios reservados à administração, ao ensino, à subsistência e à hospitalização transitória. Aí se acomodam famílias inteiras, casais, espíritos em conjunção afetiva e repúblicas de estudiosos que se visitam
ou recebem amigos de outras organizações e de outros lugares, efetuando excursões edificantes e recreativas ou atendendo a empresas artísticas e assistenciais, de permeio com as obrigações de rotina. Satisfazendo nossas perguntas, Félix informou que Marita se encontrava naquele mesmo local, internada num parque destinado a convalescentes, mas não encorajou nosso impulso de revê-la, assim de imediato, por se achar bastante traumatizada, embora tranquila. A desencarnação precoce que lhe acarretou prejuízos, ele, porém, rogou de orientadores amigos as possíveis concessões, a fim de que fosse resposta com urgência no ambiente familiar do Rio, de modo a que se não perdessem medidas em andamento para o resgate do passado. O decesso prematuro representou fundo golpe no programa estabelecido ali, no Almas Irmãs, anos antes, mas nutria a esperança de reparar as brechas, restituindo-a ao convívio dos entes caros pela reencarnação de emergência. Dessa forma, aproveitaria oportunidades e clima de serviço como um operário que muda de máquina sem se afastar da oficina. O processo alusivo ao retorno tramitava desde a véspera nos órgãos competentes, pelo que não julgava oportuno interessá-la em assuntos suscetíveis de modificarem a sua mente, voltada para o reduto doméstico. Então, como ela teve um desencarne precoce, ela não teve tempo para fazer os reajustes do passado junto daquela família, Félix estava tentando ajeitar as coisas para que ela retomasse aquele grupo familiar, para que isso pudesse ser feito. Como ele disse, como um operário que muda de máquina sem se afastar da oficina. Ela estaria mudando de corpo sem se afastar do núcleo em questão. Neves abordou a tese referente ao dia determinado para a desencarnação, defendida por alguns religiosos na Terra, ao que Félix enunciou. Sim, não nos é lícito desacreditar os ensinamentos religiosos. Há planos prefixados e ocasiões previstas com relativa exatidão para o perecimento do corpo físico. No entanto, os interessados costumam alterá-los, seja melhorando ou piorando a própria situação. Tempo é comparável a crédito, que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Assim, não podemos esquecer que a consciência é livre para pensar e agir, tanto nas áreas físicas quanto nas espirituais, mesmo quando unida às consequências do passado culposo. Então, tempo é dado por empréstimo e, portanto, pode ser abreviado ou acrescentado, dependendo do que nos convém, em consequência daquilo que estamos fazendo. E sorrindo rematou: qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino, uma vez que todos somos consciências responsáveis. É por isso que o Chico vivia dizendo, né? Não podemos modificar o passado, mas podemos modificar o hoje para fazermos um amanhã diferente. Nesse ínterim, fomos defrontados pelo aposento da senhora recém-desencarnada, a quem Sara e Priscila dispensavam cuidados especiais. Beatriz remoçou. No semblante, a circunspecção que lhe conhecíamos, mas nos olhos o clarão juvenil da criatura que retoma aspirações de há muito esmaecidas. Neves aproximou-me, conversamos. Declarava-se encantada, agradecida aos hospedeiros. Falava como se estivesse num lar de pessoas desconhecidas, sem suspeitar das atenções que recebeu de Félix, antes de libertar-se do corpo enfermo. A conversa deslizou sobre os patins da ternura recíproca, ela reconhecida e os anfitriões satisfeitos. Numerosos assuntos vieram à baila,
Notava-se que Félix se empenhava em distraí-la, arrancando do seu íntimo o seu pensamento fincado no antigo lar. Todos nos esforçávamos por induzi-la a esquecimento construtivo. Entretanto, mesmo assim, prevendo estar em fase terminal de reencontro, aquele coração generoso de mulher não deixou de se patentear, lembrando a Neves que até aquele momento ainda não obteve qualquer notícia da mãezinha, que os precedeu no mundo espiritual tantos anos antes, como também rogava para que os circunstantes a favorecessem com uma visita, na primeira oportunidade, à casa que ficou na terra. Discípula aplicada do ambiente renovador em que se reconhecia, solicitou com os olhos marejados de pranto que desculpássemos o seu apego à retaguarda, mas isso acontecia, acentuou, com humildade e grandeza de alma, porque acreditava ter sido no mundo imensamente feliz entre as mulheres mais felizes, ao lado de um esposo que, na apreciação dela, era dos companheiros mais leais do mundo e pai do melhor dos filhos. A noite avançou. Neves confortou-a, propiciando-lhe esperanças, e enquanto nos despedíamos demandando repouso, refleti na transformação do amigo, que aprendeu a colocar o amor por cima de mágoas recalcadas, a endereçar afetuoso sorriso para a filha confiante e adiando a verdade para o momento oportuno. Então aqui nós vemos que Neves se transformou. Vamos lembrar que ele estava indignado com o genro, queria esmurrá-lo. Durante aqueles dias em que ele esteve do lado da filha, ele modificou o modo de ver, entendeu que o genro era um doente precisando de ajuda e, por amor à filha, ele não comentou com ela sobre o comportamento do marido. Nós devemos entender que a verdade só deve ser exposta quando extremamente necessária. Fofoca não faz parte da nossa evolução. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.